Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da série Inglês com a Bíblia. Hoje nós vamos estudar, analisar e aprender inglês com o capítulo 6 do livro de Provérbios. Lembrando que nós estamos analisando a versão CEV, Contemporary English Version, uma versão que não tem na língua portuguesa. Nós estamos analisando frase por frase, verso por verso de cada capítulo. Um capítulo por dia até o último dia deste mês. Lembrando que Provérbios contém 31 capítulos, ou seja, um capítulo por dia até o dia 31. Portanto, hoje, dia 6, sexto capítulo, vem comigo que está começando nesse exato momento mais uma aula da série Inglês com a Bíblia. Solta o like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações. Não se esqueça, todas as noites, às 8 horas da noite, estaremos conectados aqui no canal, hein? Deixa o like aí e bora pra aula. Proverbs chapter 6. Provérbios capítulo 6. O texto começa com um subtítulo. Qual que é a intenção do subtítulo? Indicar qual que é o assunto que será tratado dentro dos próximos versos. Ou seja, don't be foolish. Não seja tolo. É interessante, se você quisesse começar a frase dizendo seja, você simplesmente eliminaria o don't. E aí ficaria be foolish. Seja. Se eu quisesse falar pra você assim, seja feliz, be happy. Enfim, é dessa forma que você pode usar o verbo to be, o famoso verbo to be, ser ou estar, na forma imperativa. Você está dando uma ordem. Seja, nesse caso aqui, claro, na forma negativa. Don't be foolish. Não seja tolo. Começando com o primeiro verso do texto. My child. Meu filho, suppose you agree, suponha que você concorde, to pay the debt of someone, em pagar a dívida, o débito, né, de alguém. Ou seja, temos até aqui, meu filho, suponha que você concorde em pagar a dívida de alguém. Vírgula, última linha aqui, who cannot repay a loan. Quem, a gente vai adaptar no português para que, cannot, né, é uma junção de cannot, é um modo diferente de você escrever isso, cannot, não pode, ou seja, que não pode, repay é um modo de repagar, né, enfim, um empréstimo, a loan. Então nós temos my child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay a loan. Meu filho, suponha que você concorde em pagar a dívida de alguém que não pode pagar um empréstimo. Salomão aqui está falando sobre dinheiro, sobre você não ser tolo. Ele já disse aqui no subtítulo. Vamos então para o verso número 2. Then you are trapped by your own words. Então você está preso. Eu acho interessante porque trapped pode também significar encurralado. Você pode estar preso ou encurralado by your own words, por suas próprias palavras. Vocês conseguem perceber que às vezes a frase ela não se encerra no verso, ela continua no verso seguinte. O que nós temos aqui é simplesmente uma conexão com o verso primeiro, né? Meu filho, suponha que você concorde em pagar a dívida de alguém que não pode pagar um empréstimo. Ele continua com esse then, e então, né? E aí, e depois, esse then com N pode ser tratado dessa forma. E então, e aí, e depois. E aí depois você o quê? Está preso. Eu vou colocar aqui e então para ficar melhor. E então você está preso, encurralado por suas próprias palavras, por conta que você concordou em pagar a dívida de alguém que não pode pagar um empréstimo. Então um verso está conectado ao outro. E como vocês percebem, o verso número 2 ele acaba com uma vírgula, ou seja, a conclusão dele está nos próximos versos. Verso número 3. And you are now in the power of someone else. Quando ele começa dizendo and you are now, ao pé da letra, e você está agora.
No português a gente disse o contrário, né? E agora você está. Mesma coisa, a única diferença é que now foi dito depois. A gente colocou now aqui antes. In the power, no poder, né? Of someone else, de outra pessoa. Ou seja, por conta de uma promessa, você concordou que você vai pagar a dívida de alguém que não pode pagar o empréstimo, então você está preso, encurralado por suas próprias palavras, e agora você está no poder de outra pessoa. Você percebe como que um verso se conectou ao outro, né? Não dá pra gente pegar esse verso 3 aqui fora de contexto sem entender o primeiro e o segundo. Então ele começa aqui, ó, na segunda frase dentro desse verso. Here is... Aqui está what you should do. O que você deveria fazer. Bom, nós adaptamos para o que você deve fazer. O que você deve fazer, o que você deveria fazer. O mais importante é entendermos o sentido que o should passa. Geralmente é uma ideia de recomendação, sugestão, conselho. Você está dizendo para a pessoa, olha, aqui está o que você deveria fazer. Salomão era um homem extremamente sábio. Você percebe que o livro todo de Provérbios é ele dando conselhos. E aí ele diz o seguinte aqui, ó, 2 pontos, ou seja, ele vai dizer em seguida o que você deve fazer, o que você deveria fazer. Go and beg for permission. Vá e implore por permissão. To call off the agreement. Para cancelar, para quem não sabe, call off é um phrasal verb que significa cancelar, suspender, encerrar em alguns contextos. The agreement, o acordo. Então, vá e implore por permissão para cancelar o acordo. É isso aqui, ele demonstrou um contexto. Vamos supor, suponha que você concorde em pagar a dívida de alguém que não pode pagar um empréstimo, e então você está encurralado, preso por suas próprias palavras, por aquilo que você prometeu. E aí depois no terceiro verso ele conclui, né? E agora que você está no poder de outra pessoa, aqui tá o que você tem que fazer. Você tem que fazer o seguinte, você deve fazer o seguinte: vá e implore por permissão para cancelar o acordo. E vamos para o verso número 4, number 4. Do this before you fall asleep. Faça isso. Lembra que a gente falou ali do be happy? Seja feliz. Aqui nós falamos do this. Às vezes você vai ver isso aqui, ó. Do it. Mesma coisa, não muda absolutamente nada. Do this, faça isto. Esse this está se referindo, claro, ao que ele disse no verso 5. O que seria isso? O ato de você ir e implorar por permissão para cancelar o acordo. Enfim, eu não vou ficar voltando para os versos anteriores, mas vamos lá. Ele diz o seguinte: faça isso before, antes, you fall asleep. Esse fall asleep simplesmente significa cair no sono, adormecer. Nós adaptamos aqui para você dormir. You fall asleep. Então faça isso antes de você dormir. Or even... get sleepy. Ele tá dizendo o seguinte, ou até mesmo, nós já falamos sobre o even, os sentidos que ele tem, até mesmo. Get sleepy. Get, em muitos contextos, tem a ver com ficar, alcançar, chegar, obter. Nesse caso, é o sentido de ficar. Você percebe que get você pode usar com adjetivos e transformar ele em ficar. Por exemplo, ficar faminto. Get hungry. Ficar doente. Get sick. Ficar cansado. Get tired. Então, para quem não sabe, get também significa o verbo ficar no sentido de você mudar o seu estado. Seu estado interno. Ficar cansado, ficar com fome, ficar com sede, ficar com raiva. Esse tipo de ficar, tá bom? Não é o ficar de, por exemplo, permanecer. Ficar de ficar em um lugar é isso aqui, ó. Stay. Então, você que não sabe a diferença entre o ficar de stay e o ficar de get, essa é a diferença. Stay é permanecer, ficar em um lugar. Get é o ficar no sentido de estado, ficar cansado, ficar com raiva, ficar triste, ficar feliz. Nesse caso aqui, get sleepy. Ficar com sono. Ou seja, do this before you fall asleep. Faça isso antes de você dormir.
or even, ou até mesmo, get sleepy, ficar com sono. Vamos para o verso número 5. Save yourself pode ser traduzido para guarde-se, se guarde, pode ser até um sentido de salve a si mesmo, né? Guarde a si mesmo. Just as, assim como, a deer, um cervo, uma corça, or a bird, ou um pássaro, tries to escape from a hunter, tenta escapar de um caçador. Literalmente, from, indicando de alguém. O from sempre é uma origem, né? Quem tenta escapar, escapa de alguém. Esse de é o from, indicando a origem. De quem que a corça, o cervo e o pássaro tentam escapar? From a hunter. De um caçador. Então, guarde-se, guarde a si mesmo, né? Just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Como um cervo ou um pássaro tenta escapar de um caçador. Então você percebe, ele faz uma comparação de você guardar a si mesmo com um sentido figurado. Assim como um cervo ou um pássaro tenta escapar de um caçador, faça isso para você tentar se guardar, guardar a si mesmo. Esse é o conselho do grande Salomão. Vamos para o verso número 6. You lazy people can learn by watching an anthill. Vamos entender aqui, ó. Vocês, pessoas preguiçosas. Para quem não sabe, lazy, preguiçoso, preguiçosa, pode ser plural, preguiçosos, preguiçosas. Vocês, pessoas preguiçosas. Ele tá chamando quem tá lendo, ou seja, se você está lendo, você pode ser possivelmente um preguiçoso. You lazy people, vocês, pessoas preguiçosas. Nós adaptamos simplesmente para vocês preguiçosos. Se você não é preguiçoso, comenta aí. Eu não sou preguiçoso não, eu tô aqui desde a primeira aula. Can learn, podem aprender. Can learn, podem aprender. By watching. Esse by, só para você entender por que ele tá aqui. Geralmente usamos by quando queremos explicar como nós fazemos alguma coisa. Eu poderia fazer uma frase completamente diferente. Preste atenção nisso aqui. Eu poderia falar assim, ó. I learn by watching videos. Eu estou dizendo que eu aprendo, e o by tá explicando como que eu aprendo. Assistindo vídeos. Eu não posso falar assim, ó. I learn watching videos. Eu aprendo assistindo vídeos. Não, porque não funciona igual no português. Eu tenho que falar com by. Esse by, nessa frase, tem uma função não de ser traduzido para algum termo na língua portuguesa, mas de explicar como eu aprendo. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui com outro verbo, só para você entender melhor. I go to school by car. Ó, eu vou pra escola e eu coloquei um by e depois como eu vou pra escola. De carro. É um exemplo de como que se usa a preposição by. E qual o sentido que ela carrega? O sentido é o mais importante, não é? Para qual palavra que eu vou traduzir o by na língua portuguesa? Isso é o menos importante. O mais importante é qual que é o sentido que essa minúscula palavra carrega. Nessa frase e em vários outros contextos ela explica como que alguém faz alguma coisa. Nesse caso, vocês, pessoas preguiçosas, podem aprender como? Como que eu posso aprender? By watching, observando, né? Lembrando que watch pode significar assistir, como pode significar observar. Observando an anthill, um formigueiro. Então, se você não sabia que anthill significa formigueiro, é uma junção, né? Hill, subida, monte, ant, formiga. Já percebeu que o formigueiro, ele é meio que uma colina, um vulcão, né? Ou seja, you lazy people can learn by watching an anthill. Vocês, preguiçosos, podem aprender observando um formigueiro. Aí você pergunta, tá, como que eu posso aprender? Vamos para o verso 7. Ants don't have leaders. Formigas não têm líderes. Tem uma vírgula, ou seja, a frase não acabou aqui. Formigas não têm líderes. Ants don't have leaders. Número 8. But they store up food.
mas eles armazenam comida. Para você que não sabe, store up é um phrasal verb que significa armazenar. Então, mas eles, né? Mas elas, se referindo às formigas, vamos colocar o elas aqui, né? Mas elas armazenam comida during harvest season. Você provavelmente já deve ter visto o termo season em alguma série na Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney, algum lugar. Season significa temporada em alguns contextos, né? Mas também significa estação do ano. Season. We have 4 seasons. Nós temos 4 estações. Season pode ser traduzido também para época. Portanto, harvest, colheita. Então, durante a época da colheita, durante a época de colheita, durante a temporada de colheita, e assim por diante. But they store up food, mas elas armazenam comida during harvest season. Isso aqui é muito louco, né? Elas armazenam comida sem mesmo ter líderes que as mandam fazer isso. É da natureza da formiga, né? Vamos para o verso número 9. How long will you lie there doing nothing at all? Quanto tempo, pra quem não sabe, how long é o jeito que você diz quanto tempo. How long will you lie? Bom, aqui o lie não tem a ver com mentir, tem a ver com deitar. Will you lie indica que essa pergunta está no futuro, você deitará. Então, é como se fosse quanto tempo você vai ficar aí deitado. Foi o jeito que a gente adaptou para ficar mais pesado, né? Ao invés de falar quanto tempo você vai deitar, não, vamos falar mais pesado, né? Quanto tempo você vai ficar aí deitado? Essa é a frase de efeito que Salomão quer passar aqui. There, esse there se refere a algum lugar. Pode ser às vezes lá, aí, por aí. Quanto tempo você vai ficar aí, deitado, né? Doing nothing at all. Fazendo nada, doing nothing. E esse at all, ele dá uma intensidade para isso. Por isso que a gente adaptou aqui para absolutamente nada. Doing nothing at all, fazendo nada. Esse at all, muitas vezes tem a ideia do nem um pouco. Aqui não tem como ser nem um pouco, fazendo nada nem um pouco. Não, a gente adaptou para absolutamente nada, dando essa intensidade. Às vezes é necessário se adaptar, senão a gente simplesmente excluiria isso aqui da frase e não traria para o português o mesmo sentido que a frase carrega dentro do inglês. E aí na sequência, when are you going to get up? Olha só que interessante isso aqui, a frase começa com quando. When are you going to get up? Preste atenção porque essa frase aqui, essa pergunta, isso aqui que tá grifado, não pode ser traduzida ao pé da letra, senão vai ficar você está, are you going to get up? Indo levantar. Não é isso, não é quando você está indo levantar. Essa frase indicando futuro, somando o verbo to be mais a estrutura do going to, toda vez que junta to be mais going to, você precisa focar no sentido. Qual que é o sentido que essa frase está carregando? Sentido de futuro. Isso aqui é o tipo de coisa que você aprende fora do Google Tradutor. Se você pega esse verso, joga lá, ele vai te dar essa tradução aqui embaixo, de repente, parecida, talvez. E aí você vai perceber que o que você aprende disso? Nada. Portanto, não é o processo apenas de traduzir, mas é entender qual que é o sentido. O sentido é uma frase no futuro, é uma pergunta, e eu quero saber o seguinte, eu quero saber isso com clareza, com certeza. Geralmente o to be going to indica certeza. Geralmente quando você faz uma frase no futuro com going to, você quer saber com mais clareza, certeza. Se eu falo pra vocês assim, ó, I will travel, eu viajarei, beleza, é uma frase que indica futuro, mas não indica certeza, não indica clareza, certeza absoluta que eu vou viajar. Agora se eu falo pra vocês, I am going to travel, ou melhor, abreviado, I'm gonna travel. Pra quem não sabe, gonna poderia ser usado aqui, ó. Eu poderia pegar esse going to e adaptar pra gonna. When are you gonna get up? Poderia ser uma opção, mas não é o que Salomão disse, né? When are you going to get up? Quando você vai se levantar?
a pergunta quer exigir uma certeza, por isso ela foi usada com essa estrutura to be, going to. Se você entendeu, comenta aí. E aí depois, and stop sleeping. Pra quem não sabe, stop, o verbo parar, toda vez que você quer falar parar de fazer alguma coisa, o verbo que vai vir depois do parar, ele precisa ser citado com ing. Não é parar dormindo. Por quê? Porque ing nem sempre é contínuo. Grava isso na sua cabeça. ing nem sempre é contínuo. Stop sleeping não é parar dormindo. A pergunta não é quando você vai se levantar e parar dormindo. Não, é parar de dormir. Vamos supor que você quer fazer essa seguinte frase com o verbo stop. Vamos supor que você quer falar assim, ó, eu preciso parar. I need to stop. Sempre entre dois verbos tem que ter um to. No caso do stop é uma exceção. Você vai ter que citar um verbo depois com ing. Então eu preciso parar, vamos supor, de ir ao parque. Going to the park. Olha só. I need to stop going. Não é eu preciso parar indo ao parque. Não, eu preciso parar de ir ao parque. É o ato de ir. Então, ó, isso aqui talvez exploda a sua cabeça, mas nem sempre ing indica contínuo. A equação que define uma frase estar no contínuo, grava isso aí, ó. É o fato de ter verbo to be, por exemplo, I am, e depois going to the park. Eu tenho o verbo to be, mais ing. Beleza, isso aqui indica que é uma frase que está no contínuo, acontecendo. Então, vocês percebem que não é simplesmente o ato de ter o ing? Não, eu preciso de ter um verbo to be. Quando eu falo verbo to be, quando eu falar verbo to be aqui, entenda, é o ser ou estar. Se você passou a sua vida inteira estudando o verbo to be e até hoje você não entendeu o que é esse negócio, verbo to be se resume em duas coisas. É o verbo ser e o verbo estar. Nada além disso. O que a gente faz é conjugar ele no presente, no passado e no futuro com palavras diferentes. Então nós temos aqui a segunda pergunta do verso. When are you going to get up? Quando você vai se levantar? And stop sleeping. E parar de dormir. Vamos para o verso número 10. Sleep a little. Doze a little. Fold your hands and twiddle your thumbs. Preste muita atenção nesses verbos aqui, ó. Sleep a little é uma ordem. Durma um pouco. Doze a little. Cochile um pouco. Então temos o verbo dormir, temos o verbo cochilar e agora temos um verbo diferente, que é o verbo fold. Fold significa dobre. Dobre suas mãos. Fold your hands and twiddle. Outro verbo diferente, né? Gire seus polegares. Your thumbs. Então, sleep a little, doze a little, fold your hands and twiddle your thumbs. Vamos para o verso 11. Suddenly, everything is gone, as though it had been taken by an armed robber. Olha só que interessante. Suddenly significa de repente. Suddenly, everything is gone. Tudo se foi. Literalmente, quando você fala que algo is gone, alguma coisa is gone, se foi, acabou, já era, já foi. Everything, tudo. Então, tudo se foi, tudo já era. De repente, tudo se foi. As though, você vai traduzir no português para como se. Esse as though é semelhante a as if. As though, como se. It had been taken. Se você pegar isso aqui e traduzir ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Isso teve sido pego. Isso tinha sido pego, levado. Enfim, você tem que adaptar, né? Se tivesse sido levado. Então, it had been taken, tivesse sido levado. By an armed robber. Por um assaltante, alguém que está roubando. Armed, armado. Então, ó, by, por, indicando uma explicação, né? Ou seja, nós falamos que a característica principal do by é explicar como que aquilo aconteceu. Nesse caso, está sendo explicado como se tudo, né, como se tivesse sido levado por um assaltante armado. Vamos para o verso número 12. Worthless liars go around.
Mentirosos inúteis andam por aí. Bem interessante esse verso, né? Verso número 13. Winking and giving signals. Estamos dizendo piscando e dando sinais. To deceive others. Para enganar os outros. Se vocês analisarem, isso aqui é uma continuação do verso 12. Mentirosos inúteis andam por aí. Fazendo o quê? Piscando e dando sinais para enganar os outros. To deceive others. Verso número 14. They are always thinking up. Eles estão sempre pensando, né? Pensando, tramando. Thinking up. É um phrasal verb. Think up. Não é só o simples ato de pensar sobre algo, mas é pensar de você tramar algo, de você estar planejando algo. Então, pensando em algo que a pessoa vai fazer. É esse tipo de pensamento. Something cruel. Algo cruel. Alguma coisa cruel. And evil. E mal. And they stir up trouble. E eles provocam problemas. They stir up trouble. Como vocês perceberam, já falamos de vários phrasal verbs desde o capítulo número 1. Falamos aqui do think up, falamos agora há pouco do call off, agora estamos falando sobre o stir up. Anote esses phrasal verbs, mas não só anote lá a tradução, o sentido literal. Anote essas palavras que são novas para que você as utilize depois. Pegue cada uma dessas palavras que a gente tem aplicado aqui, acrescentado. A gente está expandindo o vocabulário, mas para que isso aconteça e você consiga guardar isso a longo prazo, entenda, a sua mente ela só guarda aquilo que você pratica, não aquilo que você só lê aqui. Então é importantíssimo você pegar essas palavras, fazer uma lista, beleza, monta uma lista, mas crie uma missão. Eu vou formular o máximo de frases possível com cada uma dessas palavras. Essa é a ideia, é você se aprofundar. Não ficar só no nível raso de conhecer visualmente. Mas pense sempre o seguinte, será que essas palavras eu vou lembrá-las daqui 2 semanas, 3 semanas, daqui 1 mês? Será que eu ainda vou lembrar o que significa o phrasal verb call off? A gente acabou de falar o que significa call off. Você lembra o que significa ou você já esqueceu? É esse tipo de coisa que eu falo. Pega uma palavra nova e vai criar frase. Acabou essa aula, pega as palavras que você aprendeu e vai construir pergunta, vai construir frase. Não pesquisar a frase pronta, vai criar, vai tentar desenvolver. Se você não consegue desenvolver, pelo menos escrevendo, não se engane. Você não vai conseguir falar isso de modo natural um dia. Tudo começa com o processo de criação. A naturalidade e a espontaneidade da fluência, ela só é construída quando você trabalha isso, você desenvolve isso. Então, não fique apenas aqui com o objetivo de, eu quero entender o capítulo inteiro. Tá, você entender, mas não extrair essas palavras para usar, não adianta. Então, não fique apenas na tradução, tá, gente? Apliquem isso na vida real. E vamos para o verso número 15. But they will be struck by sudden disaster and left without a hope. Mas eles serão, but they will be struck. Struck, para quem não sabe, é o passado do verbo strike. É a terceira forma do verbo strike. Nesse caso, nós adaptamos aqui para golpeados, mas eles serão golpeados. Às vezes, strike significa golpear, atacar. Nós adaptamos para, mas eles serão golpeados. By sudden disaster. Por desastre repentino. Vocês viram que ali atrás a gente usou o termo suddenly. De repente, aqui nós usamos sudden, repentino, mesmo sentido, por desastre, repentino. Mais uma vez o by explicando como que eles serão golpeados. Entendeu a ideia? Busque o sentido. And left without a hope. E deixados. Esse left é o passado disso aqui, ó. Terceira forma, porque é deixados, né? Não é deixou, é deixados. Então, e deixados... Without é o contrário de with. With é com. Então, without, sem a hope. Sem uma esperança. A gente adapta no português para sem esperança, né? Fica melhor. But they will be struck by sudden disaster and left without a hope. Mas serão golpeados por desastre repentino
e deixados sem esperança. Vamos para o verso número 16. There are 6 or 7 kinds of people the Lord doesn't like. Olha só. There are é o famoso há de haver, né? Há 6 ou 7 tipos. A gente adaptou aqui para são 6 ou 7 tipos. Muda alguma coisa no sentido? Não. Entre eu falar há 6 e são 6 ou 7 tipos, não muda, é uma adaptação. Of people, de pessoas, lembrando, people é plural de person, person é pessoa, people, pessoas. Há 6 ou 7 tipos de pessoas the Lord doesn't like, que o Senhor não gosta. No português a gente teve que inserir o que, uma coisa que não tem aqui no português, né? Ele já vai do pessoas para o Senhor não gosta, né? Há 6 ou 7 tipos de pessoas o Senhor não gosta. No português a gente tem que colocar um conectivo, que é o que, né? Para ligar uma frase na outra, que o Senhor não gosta. Lembrando, toda vez que você afirma na terceira pessoa ou nega na terceira pessoa, it, você tem que usar o auxiliar does. Nesse caso, does é para criar pergunta, doesn't para criar frases negativas. Portanto, the Lord doesn't like, o Senhor não gosta. Qual que seria o jeito errado? O jeito errado seria usar don't. Por quê? Porque don't, escreve aí, ó, você só usa don't pra... Vou deixar grifado aqui pra você não esquecer. Pra I, you, we e they. It doesn't, você só usa pra he, she, it. Qual que é a diferença? O que é don't? O que é doesn't? Ambos indicam forma negativa do presente simples. Ou seja, don't e doesn't significam a mesma coisa. Não é sobre a diferença de tradução. A diferença é pra quem que eu utilizo. Você não vai falar I doesn't e você não vai falar he don't, she don't. Não, por quê? Porque tem uma palavra certa para cada um desses pronomes. Lembrando que isso aqui é só coisa no presente, tá? No passado e no futuro não tem essa diferença, mas dentro do presente simples, que às vezes pode não parecer tão simples, mas é simples sim. Então, there are, plural, se fosse a no singular seria there is, mas como é 6 ou 7, né? Plural. There are 6 or 7 kinds of people the Lord doesn't like, que o Senhor não gosta. E agora ele vai citar quais são os 6 ou 7 tipos de pessoas que o Senhor não gosta. Preste muita atenção. Those significa aqueles ou aquelas. Lembrando que those é o plural de that. That pode ser aquilo, aquele, aquela. Às vezes pode ser isso, mas that tem um termo no plural que é o those. Those who are, aqueles que são, né? A gente adaptou para os orgulhosos. Too proud, orgulhosos demais. Tá, ó, isso aqui tudo ao pé da letra significa aqueles que são orgulhosos demais. Esse to não é o to de também, é o to de excesso, indicando que a pessoa é orgulhosa demais, ela é muito orgulhosa. E a gente não citou aqui na frase em português aqueles que são orgulhosos demais. A gente escreveu aqui os orgulhosos demais, que é o primeiro tipo, or tell lies or murder, ou contam mentiras ou assassinam. Ou seja, aqueles que são os orgulhosos demais ou os que contam mentiras ou assassinam. Lembrando, gente, nós estamos falando aqui dos tipos de pessoas. Por isso que eu coloquei esse ou os que. Porque estamos falando dos tipos, né? Os 6 ou 7 tipos de pessoas que o Senhor não gosta. Os orgulhosos demais, ou os que contam mentiras, ou assassinam. Beleza, vamos para o verso número 18. Those who make evil plans, aqueles que fazem planos malignos, or are quick to do wrong, ou são rápidos em fazer errado. A gente já falou sobre isso, né? To do wrong não é fazer errado, mas é o sentido de agir errado, né?
fazer algo errado, cometer erro, é tudo isso nesse sentido. Então, eu coloquei aqui em agir errado, aqueles que fazem planos malignos ou são rápidos em agir errado. Verso número 19, olha só. Those who tell lies, aqueles que contam mentiras in court, no tribunal, or stir up, ou agitam. Eu sei que a gente falou agora há pouco sobre o stir up, eu vou voltar ali em cima para você refletir sobre o uso deste phrasal verb. Stir up, eu falei aqui que nessa frase significa o provocar, só que stir up também significa agitar. Sabe, pessoas que agitam problemas, pessoas que gostam de jogar lenha na fogueira, é esse tipo de agitar, provocar. Então, aqui é o sentido de provocar problemas. Eu até poderia falar que agitar problemas, mas ia ficar estranho, né? Mas a gente traduziu aqui embaixo, preste muita atenção, para agitar, para realmente trazer esse sentido diferente ao sentido que a gente trouxe lá em cima. Então, agitam problemas, né? Só para você entender, esse versículo aqui na língua portuguesa, ele fala algo como você espalhar discórdia, até mesmo no sentido de fazer fofoca, você espalhar discórdia entre as pessoas. Fala pra mim se isso não é o mesmo que agitar problemas. Esse verso fala literalmente sobre as testemunhas falsas que espalham discórdia entre os irmãos, ou agitam problemas, né? In a family. Bom, trouble, confusão, problemas. Os que contam mentiras no tribunal ou agitam problemas ou espalham discórdias em uma família. Stir up, agitar, pode ser o agitar de provocar, né? Uma tempestade, espalhar discórdia, espalhar fofoca, né? Enfim, verso número 20. Obey the teaching of your parents. Obedeça ao ensinamento de seus pais. Não é diferente dos textos que nós vimos nos capítulos anteriores. Obey é um verbo muito comum dentro de vários capítulos do livro de Provérbios. Teaching é o ato, é o ensinamento, né? O ato de ensinar, o que a pessoa faz? Ela transfere ensinamento. Teach é o verbo ensinar. Teacher é aquele que ensina, o professor. E teaching pode ser ensinando, dependendo do contexto. Aqui, claro, não é o ensinando, mas é o ensinamento. Então, of your parents, dos seus pais. Lembrando, parents não é parentes. Parents são os pais. Pega esse falso cognato, esse false friend, falso amigo, né? Parece uma coisa, mas é outra. Always keep it in mind and never forget it. Sempre o mantenha em mente. Sempre mantenha o que em mente? O termo-chave do verso anterior. Ensinamento. Obedeça o ensinamento dos seus pais e sempre o mantenha em mente. Esse it aqui está se referindo ao ensinamento. Sempre mantenha ele, isso o que? O ensinamento. In mind. Em mente. Pode ser na mente. And never forget it. E nunca esqueça. Poderia acabar assim, e nunca esqueça. Mas eu fiz questão de colocar aqui, ó. E nunca esqueça dele. Dele se referindo ao ensinamento. Você poderia, se você quisesse, de repente, adaptar esse verso aqui para sempre lembre disso. Poderia ser assim, ó. Sempre lembre disso. E nunca se esqueça disso. Só que eu acho que esses disso passa uma coisa muito ampla, por isso que eu fiz questão de se referir realmente ao ensinamento. Sempre o mantenha em mente e nunca se esqueça dele, do ensinamento, né? Verso número 22. Their teaching will guide you when you walk, protect you when you sleep, and talk to you when you are awake. Aqui o texto está falando sobre a importância do ensinamento dos pais para os filhos. A importância de você guardar os ensinamentos deles. Não só guardar, mas sempre manter em mente e nunca se esquecer deles. Olha só o que ele fala. Their significa deles ou delas, se referindo ao ensinamento. Então o ensinamento deles, will guide you, vai guiá-lo, vai guiar você, irá guiá-lo. When you walk, quando você andar, caminhar, vai protegê-lo, protect you when you sleep, vai protegê-lo quando você dormir,
and talk to you. E falar com você. Quando você quer falar assim, eu quero falar com você. I wanna talk to you. Você não fala talk with you, você fala talk to you. Então, e falar com você when you are awake. Esse awake é acordado, despertado, né? Então, quando você estiver acordado. Tá aqui o conselho. O que o ensinamento dos pais vai fazer? Vai guiar quando você andar, vai proteger quando você dormir e vai falar com você quando você estiver acordado. Isso aqui é profundo demais. É um baita provérbio de Salomão. Escreva todos esses verbos novos que você tem adicionado e foca aí, cria essa missão. Criar frases com qualquer palavra que eu aprender. Tornar essa teoria prática dentro dos seus estudos, ok? Verso número 23, ele começa dizendo: The law of the Lord is a lamp, and its teachings shine brightly. Correction and self-control will lead you through life. Vamos entender aqui o primeiro trecho. The law of the Lord, a lei do Senhor, is a lamp, é uma lâmpada, and its teachings, e seus ensinamentos. Preste muita atenção, porque esse it's aqui, talvez você pense assim, Murilo, tá sem o apóstrofo aqui, tá errado, tá sem isso aqui, ó. Não, esse termo aqui, ó, ele não tem nada a ver com o verbo to be, ele não é isso aqui, ó. Ele não é it is, não tem absolutamente nada a ver com o verbo to be. Esse termo, ele é um termo que indica posse. Posse relacionada ao pronome it. Então, ensinamentos dele. E os ensinamentos dele, né? No caso dela, né? A lei do Senhor. Porque está se referindo à lei aqui, né? A lei do Senhor é uma lâmpada. E os ensinamentos dela, da lei do Senhor, shine, brilham, brightly. Gente, brightly, você poderia até traduzir para brilhantemente. Ia ficar estranho, né? Brilham brilhantemente. A gente adaptou para brilham intensamente. Correction and self-control. Correção e autocontrole. Will lead you. Vai conduzi-lo through life. Pela vida. Through, às vezes, significa através. Nesse caso, pela. Então, through life, pela vida. The law of the Lord is a lamp. A lei do Senhor é uma lâmpada. And its teachings shine brightly. E seus ensinamentos brilham intensamente. Correction and self-control. Correção e autocontrole vão conduzi-lo pela vida. Se você está aprendendo, crescendo, evoluindo, expandindo o seu vocabulário, eu gostaria que você me seguisse lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Tire um print do que você está aprendendo, tire foto da televisão, do computador, um print do celular, poste lá no Instagram, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Fazendo isso, você ajuda outras pessoas e você também me ajuda para que esse trabalho realmente expanda, atinja mais pessoas e nós possamos ter cada vez mais força para ajudarmos pessoas e ensinarmos pessoas através do inglês com a Bíblia. Então, me ajude nessa, compartilhe, tire foto, remarque, escreve o que você aprendeu e me marque lá nas stories para que eu possa repostar assim que essa aula concluir. Então, vamos para o verso 24. They will protect you from the flattering words of someone else's wife. Esse they está se referindo à correção e o autocontrole, né? Se referindo aos ensinamentos ali da lei do Senhor. Verso 24, eles vão te proteger, literalmente, eles te protegerão, eles vão te proteger do quê? From, indicando uma origem de quem que vai proteger? Vai proteger de algo, que no caso aqui é the flattering words, das palavras lisonjeiras. Of someone else's wife, da esposa de outra pessoa. Então, they will protect you from the flattering words of someone else's wife. Eles vão te proteger das palavras lisonjeiras da esposa de outra pessoa. Olha só, ele continua falando sobre isso no verso 25.
Don't let yourself be attracted by the charm and lovely eyes of someone like that. Don't let yourself be attracted. Ao pé da letra seria não deixe você mesmo ser atraído. A gente adaptou para não se deixe atrair. By the charm and lovely eyes. Pelo encanto, pelo charme e olhos encantadores of someone like that. De alguém desse jeito, desse modo, de alguém assim. Verso 26. A woman who sells her love. Uma mulher que vende seu amor. A woman, uma mulher. Who, aqui não é quem, é que vende o amor dela. Who sells, com S, por conta de estar na terceira pessoa, no presente, sendo uma afirmação. Toda afirmação com recheio, você precisa colocar um S. Can be bought. Pode ser comprada. Então, uma mulher que vende seu amor, o amor dela, pode ser comprada for as little as the price of a meal. Vamos entender aqui, ó. Pode ser comprada pelo preço de uma refeição. Ou seja, tá comparando que uma mulher que vende o próprio amor pode ser comprada por um valor tão pouco quanto, né? Ele fala aqui, ó, por tão pouco quanto o preço de uma refeição. A gente adaptou esse tão pouco quanto para simplesmente pelo preço de uma refeição para o verso ficar mais compacto. But making love to another man's wife. Ó, preste atenção. Mas fazer amor, but making love to another man's wife. Com, esse com no português, no inglês não tem com aqui. É to another, para um outro, né? Uma outra esposa de um homem, né? A gente tem que adaptar aqui para a esposa de outro homem. But making love to another man's wife. Mas fazer amor com a esposa de um outro homem will cost you. Vai te custar, vai custar a você. Custará everything. Tudo. Temos a tradução. A woman who sells her love can be bought for as little as the price of a meal. Uma mulher que vende seu amor pode ser comprada pelo preço de uma refeição. But making love to another man's wife will cost you everything. Mas fazer amor com a esposa de outro homem custará tudo. Verso 27. If you carry burning coals, you burn your clothes. Se você carrega brasas ardentes, if you carry burning coals, you burn your clothes. Você queima suas roupas. Verso 28. If you step on hot coals, se você pisa em brasas quentes, you burn your feet. Você queima seus pés. Lembrando, feet, plural de foot. Foot, pé. Feet, pés. Verso 29. And if you go to bed, e se você for dormir, esse dormir é ir pra cama, literalmente. And if you go to bed, eu coloquei aqui dormir, pra ficar um sentido mais figurado, mas poderia ser, se você for pra cama, tá, vamos lá. E se você for pra cama, and if you go to bed with another man's wife, com a esposa de outro homem, com a mulher de outro homem, pode ser essa adaptação. You pay the price. Você paga o preço. Verso 30. We don't put up with thieves, not even with one who steals for something to eat. We don't put up significa nós não toleramos. Put up, mais um phrasal verb para conta, tolerar. With thieves. Percebe que não é só put up, é put up with. Tolerar alguém, né? Thieves, ladrões, é o plural de thief. Ladrão, thief, ladrões, thieves. Not even, nem mesmo
com alguém que rouba. Not even, nem mesmo, né? Alguém que rouba. A gente adaptou aqui para nem com quem rouba. Não toleramos ladrões. E vamos adaptar aqui para e nem quem rouba, para ficar melhor. For something to eat. Por algo para comer. Ou seja, o verso de Provérbios está dizendo que nós não toleramos ladrões e nem quem rouba por algo para comer. Quer dizer, a pessoa pode ter uma causa muito justa para roubar, que não é justa, né? Enfim, até quem rouba para comer é intolerável. Enfim. And thieves who get caught must pay back 7 times what was stolen and lose everything. E ladrões que são pegos, who get caught. E ladrões que são pegos, must pay back. Devem devolver, devem pagar de volta. Must pay back, devem pagar de volta, devolver. 7 times, 7 vezes what was stolen. O que foi roubado. Para quem não sabe, stolen, roubado. É a terceira forma do verbo steal, que é esse verbo que estava aqui em cima. Steal, roubar. Nesse caso, stolen, roubado. And lose everything. E perder tudo. Ele está dizendo o seguinte, ó. E ladrões que são pegos devem pagar de volta, devolver 7 vezes aquilo que foi roubado. O que foi roubado. E perder tudo. Verso 32. But if you go to bed with another man's wife, mais uma vez ele entra nesse assunto, mas se você for para a cama com a esposa de outro homem, you will destroy yourself. Você se destruirá. Você vai destruir a si mesmo. By your own stupidity. Por sua própria estupidez. Então, but if you go to bed with another man's wife, mas se você for para a cama com a esposa de outro homem, you will destroy yourself by your own stupidity. Você se destruirá por sua própria estupidez. Próximo verso. You will be beaten and forever disgraced. Você será espancado e desgraçado para sempre. Forever, para sempre, né? You will be beaten. Você será espancado and forever disgraced. E desgraçado para sempre. Verso número 34. Because a jealous husband can be furious and merciless when he takes revenge. Olha só. Porque um marido ciumento, jealous, ciumento, husband, marido, can be furious. Pode ser furioso. Aqui poderia até ser pode ficar furioso, né? And merciless e impiedoso e sem misericórdia. Merciless. When he takes revenge. Quando ele se vinga. Então, take revenge é o ato de se vingar. Então, quando ele se vinga. When he takes revenge. Verso número 35. He won't let you pay him off. Olha só. Pay off, nós falamos aqui que é o ato de pagar de volta, né? Devolver. He won't let you. Ele não vai te deixar. Won't é o modo negativo de will, né? Ou seja, will not se adapta para won't. He won't let you. Ele não vai te deixar. Pay him off. Pagá-lo. No matter, não importa what you offer, o que você ofereça. Então ele não vai deixar você pagá-lo, não importa o que você ofereça. E é isso aí, este foi o último verso do capítulo 6 do livro de Provérbios. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aqui embaixo, comente o que você achou até aqui. Vamos concluir essa aula assistindo, lendo cada verso, do verso 1 até o verso 35. Deixa o like aí e bora fechar essa aula. Proverbs, chapter 6. My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay a loan. Then you are trapped by your own words, and you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement.
Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. You lazy people can learn by watching an anthill. Ants don't have leaders, but they store up food during harvest season. How long will you lie there doing nothing at all? When are you going to get up and stop sleeping? Sleep a little. Doze a little. Fold your hands and twiddle your thumbs. Suddenly everything is gone, as though it had been taken by an armed robber. Worthless liars go around winking and giving signals to deceive others. They are always thinking up something cruel and evil, and they stir up trouble. But they will be struck by sudden disaster and left without a hope. There are 6 or 7 kinds of people the Lord doesn't like. Those who are too proud, or tell lies, or murder. Those who make evil plans, or are quick to do wrong. Those who tell lies in court, or stir up trouble in a family. Obey the teaching of your parents. Always keep it in mind and never forget it. Their teaching will guide you when you walk, protect you when you sleep, and talk to you when you are awake. The law of the Lord is a lamp, and its teachings shine brightly. Correction and self-control will lead you through life. They will protect you from the flattering words of someone else's wife. Don't let yourself be attracted by the charm and lovely eyes of someone like that. A woman who sells her love can be bought for as little as the price of a meal. But making love to another man's wife will cost you everything. If you carry burning coals, you burn your clothes. If you step on hot coals, you burn your feet. And if you go to bed with another man's wife, you pay the price. We don't put up with thieves, not even with one who steals for something to eat. And thieves who get caught must pay back 7 times what was stolen and lose everything. But if you go to bed with another man's wife, you will destroy yourself by your own stupidity. You will be beaten and forever disgraced, because a jealous husband can be furious and merciless when he takes revenge. He won't let you pay him off, no matter what you offer. Não se esqueça que amanhã estaremos aqui para estudarmos e analisarmos juntos o capítulo 7 do livro de Provérbios. Todos os dias às 8 horas da noite estaremos aqui conectados. Então, ative as notificações, se inscreva se você não é inscrito, me siga lá no Instagram para você ficar por dentro também das dicas e tudo que eu ensino por lá. Estamos juntos nessa jornada e não sai daí porque eu tenho um recado muito importante para você. Se liga só. E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia. A partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!